Hoje vamos examinar as grandes filosofias que marcaram os diversos períodos históricos e compreender como esses movimentos do pensamento se relacionam com os ciclos culturais que moldam nossa civilização. Essa reflexão nos levará a contemplar o destino mesmo da humanidade e as possibilidades que se abrem diante de nós neste momento decisivo da história. Quando observamos o desenvolvimento do pensamento ocidental, notamos que cada período histórico manifesta características filosóficas próprias, intimamente ligadas às estruturas sociais e políticas de sua época. No primeiro período, que denominamos eucrático, encontramos a revelação como elemento fundamental. Em nosso ciclo cultural, essa revelação se manifesta através de Cristo e do cristianismo, correspondendo à primeira fase desse período inicial. A segunda fase do período eucrático, a fase hierocrática, testemunha o desenvolvimento extraordinário da patrística. Aqui encontramos os autores cristãos em seu esforço apologético, buscando justificar perante o mundo greco-romano a mensagem cristã. Esses pensadores procuravam demonstrar que o cristianismo não representava uma ruptura, mas sim uma continuação natural da própria concepção greco-romana. Forçavam, dessa maneira, uma defesa do cristianismo sobre bases que podemos considerar genuinamente filosóficas. Você me perguntaria sobre a terceira fase, a heterocrática. E eu lhe diria que estamos diante da grande fase de evangelização, o período que conhecemos como alexandrino. É justamente nessa época que surge a figura monumental de Santo Agostinho, que inaugura propriamente a filosofia teológica ou religiosa. Com ele, adentramos a primeira fase do segundo período, o aristocrático. Nesse período aristocrático, encontramos gigantes do pensamento como São Bernardo e Alexandre de Vales, os grandes filósofos que vão edificar o grandioso edifício da escolástica. A segunda fase desse período nos presenteia com a filosofia teológica natural de Tomás de Aquino, fundamentada no aristotelismo, seguida pela figura notável de Duns Scotus, todos precedidos naturalmente pela imensa contribuição de Santo Anselmo, considerado o verdadeiro fundador da escolástica. No terceiro período da aristocracia, quando assistimos à transformação gradual para a monocracia, a filosofia não religiosa experimenta um crescimento extraordinário. Surge então uma luta tremenda, um confronto dialético entre as forças téticas e antitéticas do pensamento. É precisamente nesse momento que aparecem os grandes filósofos jesuítas do Ocidente, as escolas de Coimbra e Salamanca, que nos legaram figuras monumentais como Pedro da Fonseca, Baltazar Teles, Francisco Soares, Valência, Soto, Benedito Pereira, entre tantos outros. Esses pensadores empreenderam uma defesa vigorosa das ideias religiosas contra o excesso do racionalismo emergente. Durante a fase democrática, o racionalismo filosófico e o experimentalismo científico assumem posição predominante. Observamos então o lado tético, modificando a escolástica segundo a linha traçada pelos jesuítas, tornando-se também científica. A cosmologia se fortalece notavelmente e a escolástica demonstra coragem para enfrentar as descobertas científicas. Podemos afirmar, sem exagero, que a ciência moderna encontrou nesse grupo escolástico suas principais bases e seus mais dedicados discípulos. Na segunda fase da democracia, o período plutocrático,
a filosofia ideológica começa a desenvolver-se como forma de identificação social. Mergulhamos em pleno relativismo, em pleno ceticismo. Há uma certa depressão intelectual, semelhante à que ocorreu no Ocidente durante certo período da escolástica. A democracia então alcança o estado cesarista, onde o cientismo se mostra vacilante em seu início, enquanto a incredulidade cresce de maneira alarmante. Em pleno período cesariocrático, deparamos-nos com uma ciência protocolária, os conflitos ideológicos se intensificam extraordinariamente e nos encontramos diante do fim das possibilidades deste ciclo e do surgimento potencial de uma nova fé, uma nova certeza capaz de inaugurar um novo ciclo para o mundo. Você poderia questionar se a valorização da filosofia constitui um modo corruptivo. E eu esclareceria que não afirmei tal coisa. O que ocorre é que, na luta antitética contra a posição tética do ciclo cultural, muitos manipulam a filosofia e a valorizam em contraposição à teologia. Mas os descendentes dessa mesma posição posteriormente combaterão a própria filosofia. A filosofia em si não é um modo corruptivo. Sua valorização tampouco. Ela é apenas utilizada, manipulada por aqueles que pretendem corromper a sociedade. Agora, você naturalmente se perguntaria qual seria a nova cosmovisão que se apresenta diante de nós. E eu lhe responderia que não pretendemos ser profetas. Entretanto, todo homem que estuda e examina a história alcança certo profetismo, pois se fundamenta em realidades que permitem estabelecer possibilidades futuras. Mas essas possibilidades são contingentes e, consequentemente, podem não se realizar. Nosso ciclo cultural encontra-se num momento gravíssimo, num momento de choque dramático. A diversidade polarizou-se entre dois campos que praticamente dividem o mundo e se ameaçam mutuamente com uma destruição que poderá ser total. Talvez estejamos diante do fim da humanidade se deflagrar-se a guerra com as possibilidades terríveis que ela apresenta. Mas a verdade fundamental é que encontramos hoje, nos trabalhos modernos da filosofia positiva e da filosofia concreta, uma reunião constante de postulados perfeitamente demonstrados de modo apodítico. Esses postulados, unidos ao aspecto realmente positivo da ciência, não da ciência protocolária, mas da ciência melhor orientada, permitem vislumbrar a conjunção, num futuro próximo, de uma nova revelação dada ao homem. Não propriamente uma revelação divina no sentido mítico dos ciclos anteriores, mas uma revelação que se manifesta à medida que o homem a busca. A verdade se revela ao homem proporcionalmente ao seu esforço de busca. Assim, encontraremos os elementos para a construção de um novo ciclo cultural, de uma nova cosmovisão. A filosofia positiva será fundamental nesse processo, pois todos os grandes ciclos culturais se fundamentam em concepções filosóficas positivas e concretas, nunca em posições filosóficas meramente negativas. Podemos confiar no papel da ciência, assim como podemos confiar no papel da filosofia positiva moderna. Não me refiro a essa filosofia de negação, essa filosofia que só semeia a dúvida, essa filosofia agnóstica, cética, nihilista, desesperada, que busca destruir os aspectos positivos da existência. Refiro-me à outra parte, à parte tética, na qual podemos depositar nossa confiança. Com as grandes contribuições da ciência,
podemos esperar a formação de uma nova concepção do mundo, que será ainda uma concepção cristã, pois o cristianismo ainda não esgotou suas possibilidades. Dentro da própria concepção cristã, que é sincrética e reúne os pontos elevados de todas as religiões e todos os ciclos culturais, encontramos suficiente positividade para auxiliar na formação de uma nova visão do mundo, uma visão verdadeiramente ecumênica. Um novo ciclo cultural humano, se não houver uma guerra destrutiva que separe novamente os povos, deverá apresentar um aspecto completamente distinto dos ciclos culturais anteriores. Esses ciclos anteriores limitavam-se a determinadas regiões do globo. O novo ciclo cultural será necessariamente universalista, ecumênico, com tendência a abranger todos os homens. Isso naturalmente, se não ocorrer uma guerra terrível que destrua e separe os povos, criando novas culturas completamente isoladas umas das outras. Nesse caso catastrófico, o homem recairia na barbárie. Essa possibilidade favorável constitui também um estímulo para lutarmos por essa concepção ecumênica. Seria ideal, seria um desejo profundamente justo que pudéssemos realizar essa visão antes da deflagração de um conflito universal. Se fosse possível vencermos as fronteiras e estabelecermos uma visão geral do mundo, uma visão nova que proporcionasse unidade e nova direção à humanidade, poderíamos evitar que este choque de interesses políticos, pois o conflito é genuinamente político, uma luta pelo poder, lance a humanidade no caos de uma guerra tremendamente destrutiva. A juventude moderna tem um papel grandioso a cumprir. Em vez de servir a um lado ou outro que divide o mundo, deveria unir-se em torno de uma nova concepção do mundo que pudesse estabelecer o homem sobre bases positivas, permitindo-lhe ter nova esperança, novo querer, possibilitando sua união, mas, acima de tudo, sua libertação. Este é o ponto fundamental. A luta contra os ambicionadores do poder, esses homens que só desejam o Kratos, esses grupos que querem apoderar-se do poder político para exercer domínio sobre os outros e impedir o desenvolvimento normal e harmônico da sociedade. A história nos ensina que os períodos de transição são sempre marcados por grandes tensões e possibilidades. Estamos vivendo um desses momentos decisivos. A filosofia, a ciência e a espiritualidade devem convergir para criar as condições de um novo renascimento humano. Não podemos permitir que as forças da destruição prevaleçam sobre as forças da construção. O caminho está diante de nós. Podemos escolher entre a barbárie e a civilização, entre a separação e a união, entre o poder destrutivo e a liberdade criadora. A escolha é nossa e o momento é agora. Que saibamos escolher com sabedoria, guiados pelos valores perenes que sempre orientaram os grandes momentos da humanidade.